PSDB vive crise de identidade e ex-presidente Tucano afirma que partido precisa sair do governo. IBGE mostra que metade dos brasileiros tem renda menor que o salário mínimo. E como estão os sobreviventes da tragédia da Chapecoense após um ano? Vamos discutir ainda sobre trote universitário e aquecimento global. Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição aqui do nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, porque mais uma vez você está aqui com a gente acompanhando o nosso debate, assuntos que são relevantes para a gente discutir e discutirmos juntos, na verdade. Você pode interagir com a gente através das redes sociais, facebook.com/ntjornalismo. @ntjornalismo, você encontra a gente no Instagram, inclusive os bastidores das produções aqui do Departamento de Jornalismo, você sempre acompanha no nosso Instagram. E tem também o nosso site, que é o novotempo.com/jornalismo. Se você perde, por exemplo, alguma das nossas discussões aqui no Redação, você pode ir lá no nosso site e você acompanha esse conteúdo lá também. Hoje é um daqueles programas que a gente chama de especiais, não é verdade? Exatamente, exatamente. Hélio Moura não está com a gente, mas está muito bem representado aqui. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, Wagner, Suzane, Leite, prazer muito grande participar mais uma vez desse programa. Me sinto até bem inteligente, eu falei aqui nos bastidores. Quando estou perto de gente inteligente, eu vou por associação, né? Muito obrigado pelo convite. Todas as vezes que você participou aqui, Daniel, foi um fenômeno, foi ou não foi? Foi um Por isso que fenômeno. a gente sempre pensa em você. Daniel não é a pessoa que mais voltou ao Redação? Talvez. Teve algumas pessoas que vieram Eu algumas acho que vezes. você foi a terceira vez que você está aqui, não é? Terceira Eu ou acho quarta que vez? sim, É a terceira vez? eu creio que sim. A parte legal do Daniel estar aqui é esse vozeirão, né? Que dá isso, aquele O pessoal que está charme ouvindo pro a gente no programa. rádio, que a gente está no rádio também, Já super da está mais vontade. acostumado com a voz do Daniel do que com a nossa, inclusive. Eu tenho vontade de sair e não voltar mais. Quando... Não, eu tava aqui falando nos bastidores, depois que o Daniel falar, eu não vou usar falar, né? Porque assim vai ser um choque de voz. Veio o assim, Daniel com horrível. esse vozeirão, credibilidade. Não dá. Essa, ele estava imitando você, essa Suzane. voz- Não, é sou de eu quem? mesmo. Tá. Sou eu mesmo. Entendi. Eu quero mandar um abraço. Então, Daniel, super bem-vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Abraço, mesmo, Suzane. Para dois internautas que participam com a gente nas redes sociais. Uma é a Ana Vidal da Costa. Então, Ana, um abraço para você. Obrigada pela sua interação através do nosso Facebook. E também para o Luiz Eduardo Martins. E um terceiro nome que eu não tinha falado aqui, a Lilian Liz. Então, um abraço para vocês e participem sempre lá no Facebook dando a opinião de vocês. Muito bom. Vamos lá para os nossos destaques de hoje, as notícias que acabam pipocando aí durante a semana. Leite, você vai trazer uma notícia para a gente sobre o PSDB e a decisão se continua com o governo Temer ou não. A gente está nesse último mês do ano aí, né? Já estamos em dezembro e é aquele momento que, de uma maneira mais efetiva, a gente começa a pensar no próximo ano. E 2018, falando do ponto de vista político, a gente tem eleições no nível presidencial e também estadual, etc., né? Enfim, senadores, deputados, tudo isso. E o que acontece? O PSDB, como já tem feito desde, acho que, da fundação do partido, tem intenções de lançar candidato próprio à presidência. E aí é que está o jogo, né? Porque hoje o PSDB faz parte do governo Temer, que é PMDB, inclusive liderando alguns ministérios, né? A gente tem alguns ministérios que estão sob responsabilidade do PSDB. E aí é que vem toda a situação, né? Hoje, esse governo atual do presidente Michel Temer, do ponto de vista de popularidade, está bem baixa, né? Então, para quem quer se lançar para a candidatura de 2018, não é muita vantagem estar tão atrelado assim ao governo, porque não vai conseguir votos. O próprio Michel Temer já disse algumas vezes que ele não está preocupado com popularidade, o foco dele é fazer as reformas, já passou a trabalhista, quer focar agora na previdenciária para deixar esse legado para o Brasil. Esse é o foco dele, ele não está preocupado com popularidade.
Só que o PSDB está preocupado, porque vai lançar candidato para 2018, tem intenções de lançar candidato próprio à presidência. E aí é que, nesse momento, o PSDB vive essa situação. Continua no governo, sai do governo. Se sai do governo, do ponto de vista de deixar alguns ministérios, né, no governo federal, continua apoiando as reformas que estão, no caso agora, a reforma previdenciária, que é o maior foco, continua apoiando isso? Não. E aí é que está nessa situação. E aí, essa semana teve uma entrevista do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso a um blog de uma jornalista chamada Andréa Sadi, e aí ele foi bem categórico, assim, ele disse que é a hora do PSDB cair fora do governo. E aí ele diz, né, não precisa de uma data, qual é a razão principal pela qual para o PSDB é melhor ficar fora do governo? E aí ele fala, o PSDB quer ter candidato à presidência da República, então precisa ter autonomia, cara própria. E esse governo, agora, é o governo do PMDB, não é um governo do PSDB. Não é romper, então, as relações com o governo, né? Não, não. De forma inclusive, alguma. O próprio FHC, ele, nessa entrevista, ele falou, inclusive, que um dos ministérios, ele fala que talvez não precisaria sair, que é o Ministério das Relações Exteriores, que o Aloísio Nunes, que foi eleito como senador pelo PSDB, né? Ele disse que isso poderia permanecer. Mas ele falou, né, relações exteriores, assim como o Ministério da Defesa, é uma questão de Estado, não é uma posição político-partidária. Mas os outros ministérios onde tem o PSDB ocupando um cargo de liderança, o FHC sugeriu, né, que poderia perfeitamente, educadamente, falar com o presidente Michel Temer, que está na hora de cair fora, é a expressão dele, né? Aí diz que nesse final de semana agora, que a gente está vivendo, existe uma possibilidade aí do presidente Michel Temer discutir a data de saída do PSDB do governo com o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Eu acho que tem um pano de fundo também por trás disso aí, porque as lideranças, né, locais e estaduais conversam pela questão da imagem do PSDB, justamente por conta do que acontece com a imagem do presidente. Então, eles temem a associação da imagem do PSDB ou do seu candidato com a imagem do governo Temer, que aí vem puxando também com o governo do PT, que é a mesma coisa, na ideia e na imagem geral da população. Então, existe realmente, como você bem disse no início, Leite, esse racha dentro do próprio partido, porque lideranças discutem essa situação desde há muito tempo. Muitos não queriam nem que o PSDB fizesse parte do governo, se permanecesse de forma neutra, votando a favor do país, né? Ou seja, com o governo ou sem o governo, mas de forma mais independente, mas pela pressão e pelo oportunismo da época, ele achou bem, né, a liderança na época, se associar ao PMDB, e hoje vive essa contradição dentro do próprio partido. Então, existe algumas informações com relação a isso, que algumas pessoas estão temendo com relação à imagem do PSDB. Então, querendo, talvez, de quem vier a ser o candidato, que ele possa ser tirado dessa decisão de um dia fazer parte do governo ou não. Então, existe essa questão nos bastidores, né, por conta das lideranças locais e grandes nomes também no PSDB, por conta dessa associação com a impopularidade do presidente atual. A cabeça já está em 2018 do pessoal. Com já, certeza. Eleições total. E não é a partir de agora, né? Isso é um planejamento. 2017, na cabeça de muita gente, inclusive que habita em Brasília, já era 2018. Já, né? Outubro de 2018. Suzane, a gente sempre discute aqui, o salário mínimo é um valor que dá para o cidadão brasileiro sobreviver, né? De vez em quando tem essa discussão. Agora, a informação que você traz é até diferente. Metade dos trabalhadores brasileiros não recebem nem o salário mínimo. Não. E 50% desses trabalhadores que não recebem um salário mínimo recebem abaixo, né? 15% ainda abaixo do salário mínimo. Você colocou bem, né? Tipo, uma pessoa que recebe o salário mínimo já vive com muita dificuldade. Imagina, então, agora você viver com menos que isso. E o interessante disso tudo é que essa pesquisa do IBGE mostra clara e evidentemente como o nosso Brasil vive uma desigualdade social severa. Eu tenho alguns dados aqui para trazer que eu acho super interessante. A primeira que eu gostaria de destacar é o seguinte: essa pesquisa foi feita referente ao ano de 2016, quando o salário mínimo era R$ 880, né? Então, vamos partir dessa ideia. Um desses dados é o seguinte: que existe uma diferença entre os trabalhadores que ganham
os que menos ganham dinheiro e os que mais ganham dinheiro. A diferença é de 360 vezes maior. Então, a pessoa que recebe menos recebe cerca de R$ 73. Deixa eu pegar aqui o meu dado certinho para falar para vocês. 5% dos trabalhadores que foi feita essa pesquisa recebem R$ 73. E 1%, veja, 1% apenas dos trabalhadores recebe em média R$ 27 mil. Então, você pega o cara que recebe 73 e o cara que recebe R$ 27 mil, olha só a diferença. Pelos cálculos aqui do dado do IBGE, são 360 vezes maior, né? A diferença, vocês entenderam, né? Outra coisa interessante é que desse montante, né, de acordo com o levantamento do IBGE, em 2016, os brasileiros tiveram uma renda de 256 bilhões de reais por mês, uma média. E desse valor, quem abocanha esse valor, 43,4% da população está concentrado na mão dessas pessoas, a grande quantidade. Então, assim, são uns poucos que recebem muito e muitos que recebem tão pouco. E aí, especialistas, estudiosos, eles dizem o quê? Que se o Brasil quiser realmente ser uma potência, se transformar economicamente, ser uma sociedade avançada, precisa resolver essa questão da desigualdade social. A gente ouve, né, e está vendo aí o governo falar muito sobre do país avançar, de melhorar a economia e tudo mais. Mas esse é um assunto muito sério, tratado por quem estuda na área da economia, política, socialistas e tudo, que enquanto essa questão do Brasil, da desigualdade social, que é muito grande, veja, outros países, a desigualdade sempre vai ter no mundo, mas quanto menor ela for, quanto menor essa distância, da camada que ganha mais para a camada que ganha menos. São os países desenvolvidos. Então, se a gente quer ser um país desenvolvido, a gente precisa resolver isso daí, trabalhar melhor a distribuição de renda. Uma das coisas também interessantes é que tá ok que a população tem uma grande quantidade de pessoas que vivem na região sudeste, mas, mais uma vez, os índices mostraram que quem vive na região sudeste é quem abocanha mais dessa renda, entendeu? É quem tem mais dinheiro. Interessante que tem um dado do Diese que saiu recentemente, que mostra que a perspectiva de salário mínimo para 2018 é de, acho que é R$ 965. Ainda não está aprovado, mas se planeja isso, né? Só que esse valor seria o suficiente para pagar só 25% das necessidades do brasileiro. Agora imagina alguém que recebe... Atualmente, os dados do Diese, levando em consideração inflação, preço de cesta básica, aluguel, enfim, essas coisas, atualmente, dados recentes agora, acho que os últimos dias, acho que 10 dias atrás, no máximo, o Diese disse que o salário mínimo para o brasileiro se manter hoje precisaria de ser de R$ 3.754. Então, está bem longe, né? 3.754. A perspectiva para 2018 é 965. Uau, uma diferença enorme, né? Tem um dado que é mais assustador ainda também, disso que eu me lembrei dele aqui, agora não sei se é do Diese também, é que o trabalhador que ganha menos, ele trabalha mais. Ou seja, além de ganhar menos, ele tem que trabalhar mais para poder ganhar menos. E aquele que ganha mais, trabalha menos para poder ganhar mais. Então, a diferença, a desigualdade, nesse campo, né, na parte social, na parte psicológica desse trabalhador, a desigualdade é devastadora e tem acabado aí com a saúde, inclusive a vida de muitos trabalhadores. Não é só uma questão numérica, né? De dinheiro que chega na mão, né? É de saúde pública também, porque aumenta o índice daquelas pessoas que têm problemas de saúde, enfim. É um depressão, ciclo, né? Estresse e todo esse esquema. Olha, a gente vai fazer uma parada para o intervalo, mas eu não gostaria de ir para o intervalo, já que a gente está aqui com os destaques, antes da gente se lembrar que nessa última semana, na quarta-feira, na verdade, foi a data em que ficou marcado como um ano do maior acidente, a maior tragédia esportiva do mundo, que foi a queda do avião que levava todo o time, equipe técnica e jornalistas da Chapecoense. Né? Ficou muito marcado e muito falado sobre esse assunto na data do acidente e a gente acabou de passar por um ano dessa grande tragédia. Então, só para a gente se lembrar, os jogadores, a equipe técnica e esses jornalistas, eles saíram de São Paulo e eles foram até Santa Cruz de la Sierra, na Argentina. Não, na Bolívia. Na Bolívia, desculpa. Lá eles trocaram de aeronave e eles era da empresa Lamia,
e eles estavam indo até Medellín. Só que esse avião não foi devidamente reabastecido ou devidamente abastecido, então ali em determinada parte do caminho ele começou a cair, desligado, as luzes foram se apagando, ele se chocou com uma montanha e a equipe nunca conseguiu chegar ao destino final, que seria Medellín. Não sei se você pode me ajudar, Leite, por não entender de futebol. Era a primeira final internacional que a equipe da Chapecoense disputaria, mas o que eles estavam... Eles estavam disputando a final da Copa Sul-Americana. É o segundo torneio mais importante de futebol no nível aqui da América do Sul. E aí eles iam jogar, estavam com um time bastante unido, né? Ainda mais de uma cidade que não é uma capital, né? Chapecó, claro. É uma cidade do interior de Santa Catarina, então... Pensa, uma cidade de 200 mil habitantes, então estava mexendo com a cidade inteira e meio que o Brasil inteiro estava torcendo pelo time também. E aí acontece uma tragédia dessa e tal. Tanto que eles receberam ajuda internacional, né? Todos os times abraçaram a equipe da Chapecoense, ou o que sobrou, inclusive, né, da equipe da Chapecoense. E é interessante que nesse processo todo foi muito doloroso, impactante. Mas tem muitas coisas soltas ainda um ano depois, né? As próprias famílias, né, das pessoas que morreram nessa tragédia ali, muitos ainda não receberam o seguro, porque tem uma situação ainda com a própria empresa, a Lamia, que queria pagar um pouco menos para não ser acionado na justiça para pagar o valor que as famílias achavam que seria o mínimo necessário para poder seguir com a vida e tal. E então, apesar de ter tido coisas bonitas, né, de homenagens e tal, ainda tem a situação que é muito complicada, muito triste e muito, eu diria até insensível no que tem a ver com essa questão dos seguros de vida para as famílias que ficaram dessas vítimas aí fatais do acidente, né? E só dizendo, foram 71 mortes, e aí a gente tem 6 sobreviventes. 3 jogadores de futebol, 3 jogadores do time. O Alan Ruschel, que voltou a jogar 8 meses depois do acidente, ele conseguiu se recuperar e voltou a jogar. A gente tem o Fallman, que ainda não voltou a jogar e está, inclusive, fazendo coisas na área do para-atletismo, né? Das Paralimpíadas, que ele teve uma das pernas amputadas, né? E aí a gente também tem o Neto, que ainda tem grandes esperanças de ainda voltar a jogar, já passou por várias cirurgias, ele ainda treina, faz parte da equipe da Chapecoense, mas ainda não voltou de fato a campo. Foi muito interessante, ao mesmo ponto que extremamente sofrido, mas a equipe do Identidade Geral conversou com o Alan Ruschel e também o Neto, além de outras pessoas que viveram muito próximo desse acidente. Então, a perspectiva deles, o que eles se lembram ou não se lembram, como está sendo esse momento de reconstruir um time que tinha chegado tão longe, mas perdeu praticamente todos os seus colegas de trabalho, pessoas da sua equipe. Então, se você quiser acompanhar isso, foi ao ar no Identidade Geral da semana passada, está disponível no site, né, novotempo.com/Identidade Geral. Lá você consegue fazer a nossa matéria, você consegue assistir a nossa matéria sobre essa tragédia da Chapecoense, e está realmente bastante emocionante, e foi muito bom conversar com essas pessoas que tiveram uma experiência realmente transformadora na vida delas. Obviamente, a gente não costuma fazer isso aqui no jornalismo da Novo Tempo, mas é que dentro desse contexto, está falando de reconstrução e tal, né? O próprio time da Chapecoense, nesse ano, no Campeonato Brasileiro de Futebol, está tentando, inclusive, ainda conseguir uma vaga para jogar a Libertadores, que é o principal campeonato, ou pelo menos a Copa Sul-Americana, que é o campeonato que eles tentaram ganhar, e aí aconteceu a tragédia. Obviamente eles estão tentando, né, conseguir essa classificação para jogar em 2018. Muito bem. Suzane, você tem que fazer uma correção aí? Só uma correção, porque eu acho que quando eu informei o dado ficou meio confuso. Mas da renda que eu falei que os brasileiros tiveram em 2016, esses 255 bilhões, apenas 10% da população abocanha um tanto de 43%. Né? Então, quase metade dessa renda fica na mão de apenas 10% da população. Esclarecido. Então a gente vai para o intervalo. No próximo bloco a gente discute trote universitário, brincadeira ou agressão? Você não pode perder esse debate, a gente volta já.